Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou animada aqui de ver tanta empresa fazendo muitas coisas legais, né? Eu acho que aqui a gente tem uma jornada gigante quando a gente fala de saúde mental e ver esse movimento aqui é fantástico. Então, eu já começo aqui agradecendo a Vitude, acho que pelo momento, pelo movimento. E, Tati, não sei se você está por aí, que eu não estou te vendo, você é uma inspiração para a gente, né? Para nós aqui que carregamos a bandeira de saúde mental, que trabalhamos todos os dias aqui para criar e manter ambientes de trabalho e relações, lógico, de trabalho, que sejam saudáveis e sustentáveis. Então, a Tati é uma ativista, aí a gente fala bastante. Então, minha admiração, Tati, parabéns por esse movimento. Bom, então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui um pouco com vocês. E eu não gosto muito de chamar de case, porque é uma jornada, né? Vocês vão ver aqui que a gente já está há alguns anos, né, discutindo sobre isso, uma jornada longa até, são vários anos, e ela é contínua. Por isso que eu gosto do conceito de jornada e não de case, porque a gente continua aqui evoluindo todo ano, aumentando o portfólio, revendo as nossas ações, olhando os indicadores, o que faz sentido ou não, até porque o momento de negócio também vai mudando. Não só o momento de negócio, mas o comportamento também das pessoas, né? Quando a gente olha para o período pré-pandêmico e pós-pandêmico, a gente sabe que teve muita mudança comportamental e também de cenário macroeconômico, e isso também nos guia aqui, aí adaptando as nossas ações e as nossas atividades. Bom, trazendo um contexto aqui sobre a organização Bradesco, né? Porque todo mundo conhece bastante o Banco Bradesco, mas quando a gente fala de Grupo Bradesco, a gente tem outras empresas e outros segmentos que também os compõem, né? Então, olhando aqui, são mais de 88 mil pessoas ativas dentro da organização. Quando a gente olha para grupo familiar, que aí é o escopo que a gente trabalha no nosso programa, a gente está falando de quase 250 mil vidas. Então, é bastante gente. E por isso que os nossos indicadores, às vezes, eles são números assim bem impressionantes, né? Mas não é só isso, acho que não é só o volume de pessoas. A gente tem outros desafios, como a capilaridade, né? Então, o banco está presente, né? A organização ela está presente aí em praticamente todos os municípios do Brasil. E a gente tem alguns escritórios também fora, que eu acho que agora, com essa evolução, a gente também conseguiu levar as nossas ações e as nossas iniciativas, inclusive para o internacional, que também é um outro desafio, né, pessoal? São outras regulações, outras diretrizes, mas a gente também vem ajustando e adaptando isso. E aí, olhando um pouco sobre contexto de clientes, a gente está falando de 77 milhões de clientes. Então, é gente, né, pra caramba, no Brasil inteiro. Isso mostra um pouco da dinâmica de trabalho aqui das pessoas que estão à frente da organização. E aí, olhando pontos de agência, a gente está falando de mais de 2.800 pontos de agência. Bom, mas como tudo isso aconteceu? Para conseguir falar de como o Viva Bem surgiu e todo o programa que a gente vem desenhando, não dá para a gente não trazer a proposta de valor do banco, né? Que aí vocês vão entender um pouco sobre a oportunidade que a gente teve aqui de construir um programa com essa magnitude. Bom, então, o que é criar oportunidades para a realização das pessoas e o desenvolvimento sustentável das empresas e da sociedade. Então, é uma proposta de valor aqui muito ampla e que consegue nos guiar aqui na formação do nosso programa. Então, quando a gente fala de fato, criar valor e estar alinhado com o propósito, a gente tem aqui uma oportunidade gigante dentro da organização para conseguir falar sobre saúde e sobre cuidado das pessoas, né? Até porque isso está no nosso DNA. O programa, então, ele surge aqui, composto e dividido em 3 grandes pilares, que eu vou apresentar para vocês, e que contemplam a visão de saúde de uma forma bem integral. Então, vocês vão ver aqui que, além da saúde mental, não tem como a gente não discutir outras temáticas de saúde e segmentar isso, tá? Acho que a gente tem um carro-chefe importante quando a gente olha para o programa, que é o apoio psicossocial. Então, a gente consegue fazer um apoio psicossocial transversal em todas as frentes de saúde que
que a gente construiu dentro do programa, né? Lógico que a gente tem muito insumo ali, através da saúde ocupacional, pelos exames que a gente faz, mas a gente consegue conectar isso e trabalhar com uma equipe multidisciplinar de forma bastante integrada. Quando a gente olha o escopo do nosso time, a gente tem ali as assistentes sociais, as psicólogas, né? Além dos médicos do trabalho, técnicos de segurança, engenheiros, enfermeiras. É um time que consegue, juntos ali, fazer definições, novos desenhos, discussões de caso. Então, acho que isso consegue nos dar essa integralidade da ação e da visão sobre as pessoas. E aí, falando sobre evolução, né, dessas temáticas, a gente veio trabalhando, além das questões, outras temáticas de saúde, muito forte com a saúde mental e com a questão do autocuidado. E aqui eu trago a evolução do nosso programa. Então, falei para vocês que é uma jornada longa, né, que a gente já começou a trabalhar há bastante tempo em relação a isso, só que tem algo que antecede esse 2010 aqui que eu trago para vocês, que é uma característica que a gente tem dentro da organização. Então, na década de 80, foi criado um núcleo de assistência social dentro da empresa. Para quê, né? Você fala, nossa, naquela época a gente não tinha ainda o time de saúde todo montado, mas a gente tinha as assistentes sociais por ali. Então, isso mostra um pouquinho de como está no DNA da nossa organização essa preocupação com o cuidado com as pessoas. Mas por que as assistentes sociais estão lá há tanto tempo, né, pessoal? Para conseguir dar o apoio a todas aquelas situações complexas que a gente tem no dia a dia. Então, foi ali que surgiu. A gente veio evoluindo. E aí, olhando, então, para o nosso começo, em 2010, o escopo ele era bem pequenininho, bem tímido ali. A gente estava falando mais sobre a questão de apoio para situações e incidentes críticos. E o resto, né? Vocês podem estar perguntando, o que mais que a gente fazia nessa época? Não tinha mais muita coisa. A gente tinha um núcleo grande de assistência social, e isso é interessante, que é uma característica que a gente não vê tão recorrente dentro das empresas. E, nessa época, a gente tinha um time muito grande também de psicólogas. Olha que interessante. Todos funcionários, não eram terceirizados. Então, era um núcleo bem grande de assistentes sociais e psicólogos que já trabalhavam com essa questão do cuidado com as pessoas. Mas, naquele momento, ainda não tinha tanta integração ali com a estrutura de saúde ocupacional. Então, isso a gente veio caminhando ao longo do tempo. Então, em 2010, o programa nasce com uma identidade visual diferente e um canal de atendimento 24 horas. Então, veja aí que a gente já tem uma estrada aí nesse caminho, né? Em 2018, aí a gente consegue reposicionar. Vejam que a gente tem um hiato, né? Então, a gente continuou trabalhando com essa questão do atendimento emocional, psicológico, gerando dados, conectando isso com saúde ocupacional. Em 2018, a gente conseguiu esse reposicionamento do programa. E aí, aqui, a gente conseguiu plugar todas as ações de qualidade de vida, né? Então, a gente começou a ganhar uma nova roupagem ali. Evoluímos para 2020, e aí a gente cresceu bastante nessa época, que foi a estruturação da frente à pandemia. E, como eu falei para vocês, que uma das nossas diretrizes ali, elas estão sempre vinculadas a esse apoio psicossocial transversal. Então, isso ficou muito forte na pandemia. Não era só o atendimento às pessoas que estavam ali com qualquer situação de saúde, era o atendimento psicossocial, não só para os funcionários, mas para todo o núcleo familiar. Então, de fato, foi um movimento intenso, acho que foi uma oportunidade também para que o programa tivesse visibilidade para todos os funcionários, inclusive familiares. A gente recebia muita ligação que não eram de funcionários, eram da família dos funcionários. Então, isso é interessante, vai mostrando um pouco dessa conexão de relação de confiança. Bom, pessoal, aí a gente chega em 2022. O que acontece ali? A gente consegue estruturar um programa oficial de saúde mental. Então, acho que isso é interessante, né? A gente vem trabalhando com essa temática há bastante tempo, mas, quando chega em 2020, a gente oficializa isso num programa de saúde mental. E aí eu consigo conectar e aumentar o portfólio que eu tenho com todas essas iniciativas para a saúde mental. E aí a gente vem evoluindo.
Desde então, com essa sustentação da temática e um aumento e revisão sempre do portfólio, que eu vou detalhar para vocês aqui. Bom, pessoal, aqui a gente falou que o programa tem 3 pilares. Então, quando eu olho o programa Viva Bem, eu tenho o pilar em equilíbrio, que eu ali consigo trazer todas as iniciativas relacionadas à saúde mental, o pilar saudável e o pilar movimento, que eu vou mostrar para vocês. Quando eu olho o pilar equilíbrio, aí eu tenho um grande produto, que é o Ligue Viva Bem. Então, vocês vejam que essa questão da identidade de nome, imagem, é importante para que os funcionários e líderes consigam gravar aquilo e, de fato, a gente conseguir fazer essa conexão com eles. O Ligue Viva Bem, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, é um canal totalmente sigiloso, em que você tem acesso às assistentes sociais e também às psicólogas. Então, tem ali um arcabouço importante de iniciativas para dar suporte para os funcionários, que vai desde suporte para a dependência química, todo e qualquer incidente crítico. Então, se eu tenho acidente no final de semana, de carro, para onde as pessoas ligam? Estou falando de Brasil. Estou falando de vários municípios que eu tenho ali, às vezes, dificuldade, escassez de recurso, as pessoas ligam para este canal. E a gente consegue ajudar tudo, a gente consegue articular todo tipo de atendimento por meio desse canal. Então, a gente tem um número que todos os funcionários ali e líderes, eles têm aquilo registrado em seu celular, e a gente recebe uma volumetria importante de acionamentos de funcionários e familiares para toda e qualquer situação. Quer dizer que vocês resolvem tudo? Olha, tudo não. Mas a gente consegue endereçar praticamente tudo. Então, assim, e aí as questões que não são de saúde entram por esse canal? Também entram. Todas as situações de dificuldades que os funcionários têm, que a família tem, com situações complexas sociais, de vida. E, pessoal, a gente sempre tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente pelas pessoas. Então, acho que aqui a gente tem um espaço de confiança, que a gente consegue conectar a questão do apoio, do acolhimento, da escuta, e também a forma de ajudar as pessoas. E aí, eu tenho o privilégio também de trabalhar numa organização que tem um interesse genuíno pelas pessoas. E toda situação, mesmo que mais complexa que a gente tem, e a gente endereça, sempre a gente tem sucesso, tá? Para fazer tratativas diferentes. E, às vezes, pode ser uma coisa muito pequena. Às vezes, a gente pensa em coisas grandes, mas são situações simples, tá? Desde apoio para uma transferência hospitalar, conseguir ali uma remoção, aí eu vou falar uma coisa mais difícil, uma remoção aérea, porque a gente tem locais e espaços que, de fato, a gente não tem acessibilidade de atendimento, até as situações de você conseguir orientar uma mãe sobre uma situação com o seu filho, por exemplo, que ela tem dificuldade de lidar naquele dia a dia. Então, são coisas muito simples, até as mais complexas, mas a gente consegue fortalecer o canal e estabelecer essa conexão de confiança com as pessoas. Bom, e aí? Chega tudo, né? Como eu falei para vocês, um volume muito grande de ações e atendimentos. E, de fato, depois que a gente conseguiu lançar o programa de saúde mental de forma oficial, a gente começou a receber demandas um pouco diferentes, né? E o que nos surpreendeu, na verdade. Você fala, pô, já tenho um programa há tanto tempo, né? São vários anos de estrada e jornada ali com as pessoas, falando sobre saúde, falando sobre questões emocionais e mentais, só que mudou. Quando a gente lançou e colocou, de fato, o nome, Programa de Saúde Mental, né? Eram iniciativas que a gente já dispunha, outras novas que a gente fez, mas a gente conseguiu embalar num programa diferente. Bom, aí a gente começou a receber uma infinidade de casos, inclusive casos muito críticos, e aí isso nos fez, inclusive, desenhar esse atendimento aí, que é um núcleo de atendimento para casos críticos, e aí eu estou falando casos críticos de saúde mental, porque a gente tem canais para atendimento de outras situações complexas e críticas de saúde, mas a gente fez um desenho específico aí, com as psicólogas, assistentes sociais e os médicos para a gente discutir e fazer as intervenções que são necessárias para essas situações que têm uma alta criticidade. Bom,
Pessoal, então, o programa de saúde mental eu já falei para vocês. Aqui fica uma recomendação aí da nossa experiência. Quando a gente coloca o nome, de fato, as pessoas se sentem muito mais abertas para compartilhar suas situações de vida. Então, é interessante isso, né? Porque tem a ver com estigma. E aí eu tenho outra dica para vocês. Quando a gente fez o lançamento do programa de saúde mental, a gente teve um sponsor executivo, né? Importante isso? Acho que a gente consegue fazer ações pequenas, e a gente veio fazendo isso, mas quando você tem uma chancela e um apoio da alta liderança da organização sobre aquele tema, muda a forma como as pessoas encaram. Porque a percepção que elas têm é que, tão legal, então a gente pode falar sobre isso, né? Porque a alta liderança está aqui, inclusive, apoiando o lançamento do programa. Então, teve um impacto importante. Acho que outro ponto que a gente teve relevante no lançamento do programa foi que a gente teve a participação do nosso diretor, na época de RH, e ele compartilhou uma situação pessoal dele, de saúde mental. Interessante isso, porque algumas pessoas falaram, quando a gente demonstra a vulnerabilidade, o quanto que isso aproxima as outras pessoas da gente. E, de fato, a gente começou a receber bastante informação sobre isso, porque as pessoas olham e, às vezes, se espelham em pessoas que têm uma carreira diferente e falam, bom, essa pessoa não tem nenhum problema de saúde mental, sendo que, na verdade, isso pode acontecer com todos vivenciam essa situação, e o compartilhamento dessa história também nos abriu uma porta super importante, que a gente começou a receber inúmeros casos. Então, pessoal, aqui ficam 2 diquinhas de experiência que a gente vivenciou que fazem toda a diferença. Bom, práticas de gestão, aí é interessante porque a gente tem um módulo que a gente já trabalha há bastante tempo dentro da organização, que é relacionar o dia a dia do gestor com as práticas de saúde. Como eu, enquanto líder, posso, de fato, ser um promotor de saúde na cadeira que eu estou. E a gente já roda essa solução há nem sei já quanto tempo, uns 8 anos, talvez. Inclusive, nessa dinâmica, a gente passou por todas as regionais do Brasil inteiro, chamou todos os gerentes de agência, falamos sobre saúde, sobre todos os pontos de saúde e segurança ocupacional, né, as questões ergonômicas, a manutenção, o cuidado com as pessoas. Então, essa é uma dinâmica muito interessante, que criou um movimento espontâneo de multiplicadores dentro da organização. Olha que interessante. Os gestores, com essas iniciativas, e lógico que isso é recorrente, tá, pessoal? Não adianta fazer 1 ano e acabou. Não, a gente precisa sustentar as ações. É isso que gera o movimento. Se eu faço um movimento, eu conscientizo, eu abro ali a porta para a gente falar sobre o tema, mas o que faz, de fato, um movimento diferente é a sustentação dessas ações. E, com isso, a gente começou a ver movimentos espontâneos e orgânicos dentro das regiões e das agências, das pessoas mesmo propondo novas iniciativas de saúde. Então, o seu líder sendo responsável por mudar o padrão do café da manhã para um café da manhã mais saudável, mudando a perspectiva como ele encara ali o modelo de gestão, que é um ponto super importante, estando mais atento às pessoas. Então, nessa época, a gente começou a receber acionamento da própria liderança também. Eu estou vendo que o meu funcionário não está bem, como eu abordo? As pessoas têm dificuldade, né, gente, de abordar o outro quando percebe que não está bem. Então, ter um canal aberto para que a gente também possa fazer orientação para a liderança de como eu abordo um funcionário que está com um problema, que está com um filho com estado grave, uma pessoa que eu estou vendo chorando, que ela está diferente, que a produtividade caiu. Então, tudo isso, através de rodas de conversa, a gente consegue estabelecer um ritmo diferente para o modelo de gestão. O programa de retorno ao trabalho, acho que essa é uma dinâmica importante também, olhando como a gente também tem uma aderência das pessoas que tiveram ali uma licença maior, e aí eu estou falando de todos os tipos de saúde, e a gente tem aqui um programa específico para acompanhamento e retorno de licenças psiquiátricas,
porque a gente sabe que eu preciso ali de um suporte para o gestor, eu preciso preparar o ambiente, eu falo com a pessoa antes do retorno, eu preparo aquilo para que, de fato, eu consiga aumentar a chance desse retorno ser efetivo. E aí entram questões de readaptação, e reduzo carga de trabalho. Então, de acordo com a situação, eu consigo ir adaptando. E aí, com isso, os nossos índices, inclusive de reafastamento, melhoraram bastante. Tem situações, né, pessoal? Queria fazer uma observação aqui. Não sei se é a realidade de vocês, mas a gente tem algumas situações assim de afastamentos muito longos. E, às vezes, a pessoa retorna e ela tem até dificuldade, não conhece mais o gestor mudou, não tem mais um ambiente preparado, mudou o posto de trabalho. Então, esse programa ajuda a gente a conseguir trazer uma percepção e uma experiência diferente para as pessoas. E o apoio contra a violência doméstica e de gênero. Então, isso é interessante também. A gente tem uma discussão grande no segmento financeiro, inclusive com os movimentos sindicais. Então, essa é uma pauta conjunta, inclusive, que foi construída ali junto com o sindicato, uma demanda deles e que a gente internamente também entendeu ser muito importante, porque a gente já tratava sobre isso no nosso canal, mas a gente segmentou. Essa é outra dica interessante. A gente montou um outro canal paralelo, com outro número, específico só para fazer atendimento de situações de violência doméstica e de gênero. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Aumentou? Aumentou, tá, pessoal? As pessoas começaram a entrar em contato com o canal. Quem conduz situações como essa sabe que tem uma sensibilidade gigante, né? E aí, nesse núcleo, a gente consegue trazer todo o suporte jurídico, social, tem uma carteira ali de empréstimo social para algumas situações, então, para a pessoa conseguir ali se organizar nessas situações. Então, mais uma dica para vocês. Quem tem um programa como esse, ou se não tem, quando a gente começa a fazer a divulgação e a gente começa a dar luz para esse tema, várias situações também acontecem. Mas é só o canal, vocês acham? Esse é um ponto que eu sempre falava bastante com o meu time, né? Assim, a gente tem uma missão, enquanto área de saúde, de cuidar de todo mundo, né? De olhar as situações, mas tinha um ponto que sempre me incomodava. A gente recebe um monte de situações, mas o quanto, de fato, a gente está trabalhando na prevenção disso? E aí, nesse caso, por exemplo, de violência doméstica, e aí de alguns outros programas, vocês vão entender aqui que a gente começou a trabalhar com psicoeducação. Além de eu dar o tratamento, acolher, tratar, né, readaptar, colocar essa pessoa de novo no trabalho, eu preciso olhar com cuidado sobre todas as questões de fatores psicossociais, sobre o contexto em que essa pessoa está inserida, né? A gente tem contextos aí bem complexos de vida, olhando, quando a gente olha uma população muito grande. Como que a gente consegue prevenir isso, né? E a gente começou a falar, aí eu vou trazer aqui uma luz sobre a questão da violência doméstica, trazer um letramento sobre isso. Então, a gente começou a fazer eventos também, tem um material dentro da nossa universidade corporativa para ensinar as pessoas todos os tipos de violência que elas podem vivenciar, porque muitas nem sabem, né, não têm consciência sobre isso. Não eram turmas que a gente fazia ali só para mulheres, muito pelo contrário, os homens também estavam envolvidos nesse movimento, e a gente começou a ver que esse assunto se tornou pauta de discussão, e aí a gente conseguiu capturar situações complexas e críticas, e isso não só quando as pessoas ligavam para a gente, mas quando o gestor percebia situações de marca pelo corpo, comportamento diferente, de repente, o esposo que chegava no ambiente de trabalho e fazia ali algum movimento estranho, e aí a gente tinha ali mais insumo, inclusive, para abordar. Então, a gente conseguiu fortalecer a rede de apoio muito mais consciente. Bom, acho que ali, prometo não me alongar nos próximos, porque ali a gente tinha bastante coisa para comentar. Bom, o pilar em movimento. Aqui a gente está falando da atividade física só, vocês acham?
Não. Aqui a gente está falando, além da atividade física, do movimento, a gente está falando da integração das pessoas. E é interessante isso, e a gente começou a colher feedbacks ali de algumas ações, o quanto que movimentos coletivos também têm outro retorno, sobre engajamento, sobre o clima organizacional, sobre a integração das pessoas. Então, aqui a gente tem vários exemplos sobre isso. Falando especificamente sobre as ações. O Vem para a Pista é o nosso movimento de atividade física. Não sei quem conhece a matriz do Bradesco, ou quem já viu, a gente está ali em Osasco, e a gente tem um espaço gigante, arborizado, com pista de atletismo, piscina, academia, campo de futebol, tem tudo lá dentro. Então, a gente começou ali, já há algum tempo também, a fazer um movimento. A gente tem professores que dão aulas gratuitas ali para as pessoas, e é interessante, porque, inclusive, os funcionários levam os filhos também para essas aulas, e a gente consegue ali também manejar. Só que, durante a pandemia, a gente teve um novo desafio, né? Como que a gente leva isso para todo mundo? E aí a gente começou a fazer um canal remoto de atividade física. E aí a gente tem ali aulas online, disponíveis ali numa grade, para todos os funcionários, com acesso gratuito, diversas modalidades, e é bem interessante também, porque gera um engajamento importante e, lógico, benefícios aí para o estado de saúde. Os encontros de qualidade de vida, né? Aqui a gente foi se reposicionando também. E aí, olhando especificamente sobre a atuação do nosso time e de alguns parceiros, a gente também começou a perceber que as atividades presenciais elas são muito importantes. Porque a gente já vem trabalhando com atividades remotas, acho que na pandemia isso ficou, enfim, muito claro, a gente teve abertura para falar com todas as linhas de negócio, para falar sobre todos os temas de saúde, mas a gente começou a perceber que o impacto das ações presenciais eram muito diferentes. Então, tem nosso time aí é uma ação interna, a gente percorre todos os ambientes de trabalho, e aí tem as ações presenciais de qualidade de vida, com temáticas diferentes, que vão se alterando durante os meses. Então, com consciência corporal, exercícios de respiração, mindfulness. O pessoal é criativo, né? O time é criativo e tem que ser. Gera um impacto super positivo, porque é no ambiente de trabalho. A gente consegue parar ali as linhas para todo mundo fazer os exercícios, trocar, então é super importante. Dicas de saúde, pessoal. Então, a gente tem ali um portal corporativo, e aí a gente conseguiu trazer também um contexto diferente, né? Uma parceria junto ali com a área de comunicação, de marketing interno, trazendo um layout diferente, mais atrativo, deixando esses textos mais leves e fáceis das pessoas também lerem. Isso aumenta a atratividade das pessoas para temáticas. Lógico, a gente tem temas que a gente fala sempre, né, de doenças crônicas, de situações ali que a gente precisa chamar a atenção, mas também sobre as doenças que são sazonais, né? Então, ali acaba sendo um canal super importante e que a gente também tem bastante acesso. E aí eu estava falando para vocês sobre integração e engajamento das pessoas, né? Esse é um movimento interessante de compartilhar, que a gente começou ali, por meio do Viva Bem, a capitanear todos os campeonatos que a gente tinha dentro do banco. Aliás, não tinha. Eles aconteciam extraoficialmente, e aí a gente começou a capitanear isso e ficou muito interessante. Então, quando você olha campeonato de futebol feminino, campeonato de futebol masculino, todo mundo uniformizado, levando as famílias todas, gerou um movimento de engajamento, inclusive de compartilhamento dessas situações, muito interessante. Então, vejam que a gente consegue conquistar a saúde, né, colocando todo mundo para se movimentar, mas a gente consegue também provocar outras questões relacionadas à integração das pessoas, ao engajamento, a trazer a família para dentro do ambiente de trabalho. E esse é um ponto também bem interessante para quem tem estrutura, né, para conseguir fazer isso. Muda a forma como as pessoas encaram o trabalho.
quando você leva uma criança para o local que você trabalha, acho que muitas empresas têm, né, aquele dia que a gente leva os filhos no trabalho, ali a gente tem a oportunidade, por ter um espaço muito grande, de fazer várias atividades com as crianças aos finais de semana. E isso demonstra um conceito diferente sobre o trabalho, porque as crianças começam a olhar e entender o que os pais estão fazendo, onde eles trabalham, e eles trazem sempre um aspecto positivo para tudo isso. Então, outra diquinha aqui para vocês. Bom, e aí o nosso último pilar, não menos importante, o pilar saudável. E aí aqui a gente tem outras iniciativas também, aí olhando de uma forma mais geral, campanha de vacinação, apoio nutricional. E sabe que tem uma característica das nossas ações, todas envolvem grupo familiar. Não, dependentes ali do plano de saúde, que para a gente é o grupo familiar. Então, campanha de vacinação, eu estendo para toda a família, né? E a gente fez até um piloto para estender para grupo familiar, vô, vó, e as pessoas levam. E aí elas pagam um preço de custo para isso, mas aí a gente consegue chamar a família toda, e isso gera um engajamento diferente e uma aderência também bastante diferente. Então, quando a gente olha apoio nutricional, campanha de vacinação, programa de prevenção oncológica, que a gente tira a coparticipação dos exames preventivos, não é só de funcionário. Então, dentro da nossa diretriz de cuidado com as pessoas, para a gente faz todo sentido incluir os familiares também. Tá? E aí a gente tem o programa de gestantes, o apoio médico. O apoio médico não é o atendimento ambulatorial. Aqui a gente tem um canal específico para situações mais complexas, em que a gente, às vezes, tem divergência ali de discussão com o plano de saúde, sobre aprovação de medicamento, liberação de procedimento. Então, a gente tem ali um grupo que faz contato com as pessoas, que entendem a situação, que faz uma avaliação, né, técnica sobre procedimento, sobre medicamento, uma busca em literatura, a gente discute com a seguradora. Então, ali a gente tem um canal que é como se fosse uma intersecção entre o funcionário e a seguradora de plano de saúde. Então, a gente consegue apoiar na liberação, na aceleração de liberação de senha, na avaliação de segunda opinião. Então, a gente acaba tendo ali mais um ponto de contato para conseguir apoiar e orientar os funcionários. Bom, e a gente olhou também para essa questão de liderança sênior, olhando na questão preventiva. E a gente tinha o check-up, a gente tem, né, o check-up executivo, e eu acho que a maior parte das empresas também tem. E a gente falou, bom, precisamos aqui pensar em desenhos diferentes para outras camadas de liderança. Vamos fazer um piloto de como a gente consegue um escopo menor, de repente, dessa questão, mas utilizando os recursos que a gente tem internos. Então, a gente montou um desenho de check-up dentro dos próprios ambulatórios. Facilita um pouco, porque a gente tem um ambulatório que a gente consegue fazer coleta de exame de imagem dentro da matriz, mas não temos, lógico, capacidade de fazer todos os exames que são necessários para o check-up, mas a gente conseguiu, por meio dessa avaliação, inclusive de acordo com faixa etária, protocolos médicos, liberar guias para que as pessoas também fizessem o exame, retornassem ali. Então, a gente garante um check-up num modelo diferente e reduzido para outras camadas de liderança. Então, isso também acho que tem mais um apelo de cuidado e importância. Então, quando a gente olha a questão da carga que a gente tem na própria liderança, de trabalho, carga cognitiva, a questão de pressão e de saúde emocional, que, enfim, por mais que a gente lide com isso, cuidar de outras pessoas, quando você tem times, lógico que exige mais do que quando você é um colaborador individual. Então, aqui a gente olha com um olhar diferente também para essa questão preventiva. Bom, e aqui eu trouxe mais como exemplo, assim, a forma como a gente se comunica com as pessoas, né? Então, a gente traz sempre comunicações coloridas, que chamem a atenção. Não sei se é a realidade de vocês, mas eu, por exemplo, recebo muito e-mail, todo dia, imagino que todos vocês,
Muita comunicação interna, lógico, uma empresa grande, então, comunicação de tudo que está acontecendo. Mas como que eu consigo capturar a atenção do funcionário para temas de saúde? Então, a gente precisa ser atrativo também. E a gente tem visto que recursos, principalmente visuais, chamam bastante a atenção das pessoas. E aí a gente consegue ter ali uma aderência na população diferente. Pelo menos todos conseguem saber quando as ações começam, o que está acontecendo, e isso facilita. Aqui, um pouco do retrato das iniciativas, né, que a gente também faz. Então, vejam que as crianças sempre estão incluídas nisso. A gente consegue, em muitas, colocar isso de forma gratuita, nem sempre, mas o movimento, inclusive, de você trazer um preço diferenciado, mesmo que seja preço de custo, mostra para o funcionário que você não está preocupado só com ele, está preocupado com a família dele, né? Porque se ele tem um problema na família, será que ele consegue mesmo ser produtivo, está bem, preocupado com outras coisas? E esse é um dos racionais que a gente utiliza aqui no programa para fazer a inclusão dos familiares nas iniciativas. Bom, tudo isso nos ajuda a fortalecer a nossa cultura de saúde. E aí, olha que interessante, né? Todos esses movimentos que a gente foi fazendo foram tocando a cultura da organização de alguma maneira. Lógico que vocês viram lá a proposta de valor da organização, então fica mais aderente, tem mais abertura, né? Temos sponsors que nos apoiam, né? Enfim, na alta liderança, traz para a gente ali portas também interessantes, mas a estrutura de cultura foi anexada à estrutura de saúde e qualidade de vida. Olha que interessante. Por que isso aconteceu? A gente conseguiu estabelecer um canal diferente de comunicação com o funcionário. Um canal de confiança, que as pessoas falam que elas precisam falar, sem medo de ser julgadas. A gente consegue endereçar, como eu falei para vocês, praticamente todas as demandas, mesmo que a resolução não seja pelo time de saúde, eu consigo direcionar para as estruturas e fazer essa interlocução interna. Para quem trabalha em empresa grande, vocês sabem que é difícil, muitas vezes, né? Você engajar vários times para conseguir resolver um problema, e a gente puxa isso. Então, a criação da estrutura de cultura, agora dentro da própria estrutura ali de saúde. E aí isso nos ajuda bastante a conseguir fazer várias discussões que, por vezes, são sensíveis, né? A cultura ela precisa evoluir sempre. Como eu falei lá no começo da minha apresentação, cenário macroeconômico muda, comportamento das pessoas muda, e a cultura também precisa evoluir. Senão, a gente não consegue criar essa conexão, não consegue estar aderente, principalmente para o público jovem que vai vir trabalhar conosco. Então, a gente consegue por meio disso, e a gente tem feito um trabalho interno muito interessante para conseguir tangibilizar esses aspectos de cultura, e aí trazendo não só a questão da cultura de saúde, mas a cultura de bem-estar, de uma forma geral, né? De como a pessoa precisa se sentir bem, como eu preciso envolver as pessoas, produzir um senso de pertencimento diferente, criar canais e conexões de confiança. Então, estamos aí nessa jornada também, que é complexa, é longa, mas é muito interessante. O Analytics de Saúde, como que a gente calcula ROI, né, das iniciativas de saúde? Como que eu consigo investimento para conseguir fazer tudo o que eu preciso? Ou como eu preciso, ou às vezes não é nem só investimento. Como que eu comprovo que essas ações vão dar resultado para a organização? Que as pessoas vão ficar mais produtivas? Que eu tenho um potencial gigante de fazer correlações com os dados de saúde, com os produtos de RH. E a gente está aqui num trabalho muito interessante, descobrindo coisas também muito interessantes. Os times de saúde estão mergulhados ali, a gente está com o pessoal de inteligência de dados, porque a gente está cruzando um monte de coisa. Tempo de casa, progressão de carreira, mérito, desenvolvimento, as pessoas que participam mais de treinamento,
quem faz mais atividade física, quem usa mais o convênio. Então, a gente consegue fazer várias correlações para tentar identificar quais de fato são as ações que mexem o ponteiro. Quais são as pessoas que a gente está conseguindo ver evolução de carreira? Elas estão participando dessas atividades? Quais são as pessoas que estão ficando doentes? O que está acontecendo com elas? Eu preciso olhar o meio que eu estou inserido. Eu preciso olhar modelo de gestão. Eu preciso olhar carreira. Eu preciso olhar treinamento e desenvolvimento. As pessoas estão preparadas para os desafios que estão sendo colocados hoje? Será que a gente está olhando isso enquanto estrutura de saúde? Isso está dentro de RH. Né? Treinamento e desenvolvimento, desenho de carreira, competências, avaliação de desempenho. Como que eu estou avaliando? Modelo de incentivo. Que modelo de incentivo eu estou dando para os meus funcionários? Qual comportamento eu quero que eles tenham? Está vinculado ao modelo de incentivo que eu desenho. E aí, eu escutei vários falando, né, que o TBD, que as pessoas precisam sair dos seus muros quando a gente olha os times de saúde. É sobre isso, gente. Tem muita coisa para a gente discutir, tem muita coisa que tem uma conexão direta, tem outras que não têm, são conexões indiretas, e tem outras que a gente nem sabe, mas que a gente vai descobrir se a gente conseguir cruzar todos os dados que estão na nossa mão. Ah, mas está no RH, nem sempre está na estrutura de saúde. A interlocução que vocês conseguem fazer, ela é poderosíssima. A estrutura de saúde tem um espaço muito interessante de credibilidade quando você senta na mesa para você discutir algumas coisas. Né? Até porque a gente foi formado para isso, foi formado para olhar as coisas baseado em dados, não é? Para a gente estudar com profundidade as coisas. Então, essas discussões são importantes. Então, ampliando um pouco essa questão da visão de saúde e a conexão que ela tem com vários outros processos, aí olhando para dentro do ambiente organizacional e corporativo, é fundamental que a gente preste atenção. A gente consegue isso de um dia para o outro? Não. Eu estou nessa jornada faz tempo, mas a gente consegue, pessoal. Todo mundo para escutar se a gente vem com uma narrativa consistente, se a gente consegue trazer os dados, se a gente consegue olhar quais são as estruturas que estão gerando mais adoecimento, qual que é o tipo de doença que está tendo ali, qual é a correlação que a gente está encontrando. É fantástico, eu adoro esse tema, dá para a gente ficar falando aqui um tempão. Desenvolvimento de liderança. Aqui também foi outra chave muito interessante que a gente viu. Olha só, a gente começou a colocar a pauta de saúde mental em todas as soluções de desenvolvimento de alta liderança. Como alguns aqui também já trouxeram, ixi, meu tempo já estourou. Como alguns já trouxeram, a gente começou a falar sobre o autocuidado da liderança, que, para eu conseguir exercitar o meu papel de líder com plenitude, conseguir olhar para o meu time com clareza, entender, né, potenciais que são individuais, como eu desenvolvo cada um de uma forma diferente, eu preciso estar bem. Então, a gente conseguiu inserir trilhas de autocuidado nas soluções presenciais para falar sobre as pessoas, sobre alimentação, sobre a importância do exercício, mas eu não estou falando só da importância porque isso vai gerar saúde. Estou falando da importância do movimento, da alimentação, porque isso vai gerar resultado para você. A organização é uma consequência, mas se você estiver bem, você vai produzir mais, seu humor vai estar mais regulado, você vai conseguir trabalhar muito melhor, você vai conseguir entender as situações diferentes e você vai conseguir cuidar das pessoas de uma forma diferente. E foi muito interessante o resultado, pessoal, porque a maior parte da liderança anula esses pontos de autocuidado. A gente tem uma dinâmica, né, super acelerada, vendo um monte de coisa, e a gente começa a se despriorizar. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente tem uma camada de liderança ali adoecida, e que vai adoecer outras pessoas. Então, falando daquela questão de como eu acho a prevenção, como eu acho a causa raiz do que, né, pode estar provocando algum problema, chamar a atenção da liderança para o autocuidado e o impacto que ela traz nas pessoas é fundamental. E aí a gente tem assim, trilhas de saúde mental e de autocuidado para a liderança. E o letramento do quadro todo.
quando a gente fala de saúde mental, tem um estigma muito grande. Como que eu quebro o estigma? Eu preciso fazer o letramento das pessoas. Eu preciso fazer com que elas entendam que tipo de emoção ela sente, qual que é o gatilho, como ela se modula em situações de estresse e pressão, como que ela lida com os problemas do dia a dia. A gente vem fazendo isso com as crianças, né? Quem tem criança pequena. Todas as escolas têm ali um módulo para você falar sobre gestão de emoção, né? Meu filho está nessa fase, está aprendendo o que é irritado, o que é inveja, o que é tristeza. Então, assim, e a gente perde isso quando adulto, né? E aí você não começa a se perceber e o impacto que você gera no seu time e nos outros é gigante. Então, esse letramento é super importante. As pessoas começam a se reconhecer e isso também nos ajudou a aumentar a nossa capacidade de apoio e atendimento às pessoas. Estou acabando. Produtividade sustentável, então, com meio de tudo isso que eu falei aqui, a gente consegue obter resultado e valorizar o protagonismo que a gente tem na saúde. E isso é um habilitador, pessoal, é um habilitador para a gente construir ambientes que são psicologicamente seguros. Então, trabalhar com a liderança, trabalhar com o letramento das pessoas, faz com que elas comecem a entender a importância da gente construir, e mais do que isso, fazer a manutenção de ambientes aqui que são psicologicamente seguros e que isso traz um impacto gigantesco para o negócio. A gente não inova se a gente não tem ambiente psicologicamente seguro, né? Bom, contribuição estratégica do RH, que eu falei para vocês aqui. Então, como que a gente tem que estar alinhado com a estratégia corporativa? Como que a gente olha pessoas, processos, produtos, de uma forma integrada, fazendo essa correlação que a gente falou aqui um pouquinho atrás, né, de dados. E o RH como sendo o impulsionador, né, o RH, a estrutura de saúde, como um impulsionador das pessoas e do negócio. E aqui eu trouxe só para ver como que a gente também está estruturado, e a nossa missão aqui de fazer correlação com todos os produtos que a gente tem dentro de RH, para que, de fato, a gente consiga construir uma cultura de saúde e bem-estar. Lembrem, nosso esforço ali para cuidar das pessoas, ele é intenso e imenso. Se a gente não conseguir fazer interlocução com todos os desenhos corporativos, a gente vai ficar ali no nosso trabalho e não vai conseguir trabalhar em situações que envolvem fatores psicossociais que às vezes estão muito próximos da gente no RH, né? Então, eu sou executiva de RH porque eu fiz uma transição de cadeira, continuo com a estrutura de saúde, então lógico que isso me habilita ali a conseguir fazer essa conversa com várias estruturas e ter esse entendimento, mas ele é direto, pessoal. A experiência do funcionário, as ferramentas de avaliação, plano de carreira, né, o nosso pacote de benefícios, as relações que a gente tem no trabalho, e aí o próprio pacote de remuneração que eu falei para vocês sobre modelo de incentivo. Tem jeito de fazer melhor? Com o olhar para a gente conseguir promover saúde e prevenir adoecimento? Tem jeito, tá? Mas a gente precisa ter um olhar mais amplo sobre todos esses subsistemas de RH para que, de fato, a gente consiga construir uma cultura de saúde e bem-estar. Obrigada, estourei 5 minutos. Desculpa. Doutora, obrigada, doutora Thalita. Muito obrigada.